Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E assim, Pai, te pedimos as bênçãos e a intuição para a palestra dessa noite, envolvendo a Sônia, a Sandra, em muito amor e muito carinho. Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva cada um de nós, nos ilumine e nos oriente nessa noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 16 a instrução sobre a frase que Jesus disse que não é possível servir a Deus e a Mammon. Vocês já devem ter ouvido sobre essa passagem. O que Jesus quis dizer com isso?
Se Deus representa aquilo que é o espiritual, a nossa evolução, o nosso crescimento, e a gente quiser ao mesmo tempo cultuar o Deus das riquezas e das fortunas, nós não vamos conseguir nem satisfazer a um e nem a outro. Nós temos que definir na nossa vida qual é a nossa prioridade. Nós já decidimos? Se não decidimos ainda, nós estamos causando para nós um sofrimento muito maior do que aquele que seria necessário para um processo de crescimento natural. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Quer ser iluminado, quer ser evoluído, quer ser o rei da cocada preta, a rainha da queijadinha, tudo ao mesmo tempo. E isso não é possível. Concordam? Nesse capítulo do Evangelho existe uma mensagem espiritual muito bonita que informa que o apego aos bens materiais é o maior entrave que a criatura enfrenta para o seu crescimento espiritual. É a maior dificuldade. Jesus diz numa passagem, e vocês já devem ter ouvido isso, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que... Vocês lembram? Um rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes a gente ouve essa passagem aliviado, porque a gente é tão pobrinho, então nós estamos livres dessa situação. Não é verdade? Com a gente não está pegando nada. Eu não tenho contas lá na Suíça, eu não tenho jatinhos, não vou nem citar outras coisas para não criar problema, eu não tenho, então... Está tranquilo? Será que Jesus falava de dinheiro? Por exemplo, a inteligência é um bem? A capacidade é um bem? A força de trabalho é um bem? Se nós temos esse bem, nós somos ricos. E se isso para nós constitui motivo de orgulho, de vaidade, de apego, eu estou na condição do camelinho tentando passar por um buraco de agulha. E embora a gente saiba que as traduções desde aquela época acabam exagerando um pouco, porque camelo era uma corda feita com pelos de carneiro. Então Jesus não estava falando que era muito difícil passar o bichinho pelo buraco de uma agulha. Porque você vê uma corda, ela inteira, é difícil passar pelo furo de uma agulha. Mas se a gente desfiar ela, não é impossível, é só mais trabalhoso, mais complicado. E a gente tem que entender que, a gente já ouviu isso, que onde está o nosso coração, onde está a nossa riqueza, é aí que está o nosso vínculo. Tem gente, por exemplo, que é totalmente desapegado a tudo, mas extremamente apegado a pessoas. Meu filho, meu marido, minha esposa, até quando Deus permitir. Não precisa nem desencarnar para deixar de ser, né? De repente, a pessoa resolve fazer um OLX no casamento, vai cada um para o seu lado, e aí a gente fala, meu ex, minha ex. Não é mais, mas a gente continua colocando o meu na história. Se é ex, já foi. Esquece, parte para outra. Não é meu. Vocês têm filhos? Eu não tenho nenhum, eu tive 3. E todos vivos muito bem, mas nenhum é meu. Aliás, são das noras e do genro, faz muito tempo. Não é nosso, não é verdade? Essa forma de você encarar a vida não é desprezo. Desapego é diferente de desprezo. Desapego é você entender, valorizar, dar importância para aquele relacionamento, mas saber, aproveita enquanto pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Olha, não é praga que eu estou rogando, se alguém for desencarnar essa noite, não vão me atribuir essa culpa, não é por aí, mas a gente não sabe. Então é importante que a gente viva intensamente, da melhor forma possível, sabendo que aquela criatura só está na nossa vida pelo tempo e pela necessidade que for.
Não é verdade? Quantos e quantos hoje em dia não pegam um avião e vão procurar a vida em outro lugar? Hoje ainda a gente tem recurso, né? Faz um zap, vê, conversa, chora, não é verdade? E quando não tinha isso? Você sabe que está bem, você sabe que está evoluindo, mas não está com você. E a gente não pode fazer nada. Vejam, principalmente aqui no Ocidente, a gente é tão apegado que a gente tem uma cultura. Quando alguém desencarna, a gente tem que sofrer muito. Tem ou não tem? Se a viúva não emagrecer uns 3 quilos, ela fica falada. Vão dizer que ela é alegre. Você tem que ficar com aquela cara, ó vida, ó dor. Às vezes viveu uma porcaria de um relacionamento, mas como perdeu, nossa senhora, vira um santo, não é verdade? Não é nosso. Olha o oriental. Olha quantas culturas que por uma educação tem uma relação diferente com as pessoas. Tem gente que lamenta o nascimento porque sabe que tem todos os infortúnios ainda da vida para enfrentar e comemora o desencarne, como a gente comemora uma formatura. Vocês veem muita gente se descabelando na formatura? Não. Acabou um ciclo, a pessoa aprendeu aquilo que deveria aprender e se formou. Quando a gente se forma no planeta Terra, a gente desencarna. Ai, que coisa mais fria. Não, é cultural. Se a gente começar a viver intensamente todas as possibilidades, sabendo que amanhã pode não estar, a gente não vai deixar tanta coisa pendurada, tanta coisa por resolver. E a gente vai se desapegando. Falamos do desapego de pessoas e é só isso? Desapego a coisas é um horror, não é, gente? É um treinamento. Às vezes a gente tem uma cultura da necessidade. Tem ou não tem? A gente muitos de nós fomos educados. Olha, não pode jogar fora. As coisas custam muito caro. E a gente acaba criando um apego excessivo a coisas que não fazem mais nenhum sentido. Faz sentido eu guardar um guarda-roupa de quanto eu pesava 70 quilos? Só se eu juntar 3 peças hoje para usar como uma. Não faz sentido. Não é assim? As coisas mudam. E às vezes a gente fica com aquele conceito de que precisa guardar. Pode ser útil. Pode ser útil para nós, mas com certeza será muito mais útil para alguém. Quando a gente retém coisas, tudo tem a sua própria energia. Tudo tem a sua própria vibração. Quanto mais coisas a gente tem, mais entulhado dessa energia a gente fica. Se isso não flui, se não sai, o que acontece? Não entra. Diz que tem uma seita oriental que todos os seus adeptos precisam um dia no ano pegar na mão tudo aquilo que eles possuem e se perguntar do fundo do coração se pode viver sem aquilo. Se poder viver sem aquilo, tem que dar embora. Porque eles acreditam que somente é dando que... Ô, coralzinho fraco nesse feriado. Estou quase deprimindo. É dando que se recebe. Se você não tem esse exercício, se você não tem essa prática, não adianta ficar esbravejando com a espiritualidade, porque você não cria condições de receber. A energia está toda parada. Imagine a energia desses acumuladores, que agora é moda ser acumulador, né? Imagine. Como isso fica, como essa energia deteriorada vai comprometendo a saúde, a lucidez, o discernimento das pessoas de tanto acumular. Eu já contei para vocês, algumas décadas atrás, a roupa era muito cara, o sapato era muito caro. Quem tem, assim, os cabelinhos naturalmente brancos, porque agora todo mundo tem cabelo branco, né? Mas quem tem naturalmente branco sabe. A gente herdava das primas, herdava dos irmãos, ia passando de um para o outro. As coisas, era uma outra cultura.
né? A gente conservava as coisas. Hoje em dia está tudo diferente. Nem por isso a gente precisa ter 100 pares de sapato. Conheço gente que tem o maior orgulho de falar que tem 3 sapateiras. E no céu tem o quê? O que isso faz de diferença? Aqueles sapatos saem de moda, aperta o calo, não serve mais, pode fazer muita diferença na vida de alguém, e enquanto eu estou apegada àquilo, eu estou deixando que energias melhores passem por mim. Existe uma passagem no Evangelho muito linda, tá? E nos 3 Evangelhos tem Lucas, Marcos e João. Lucas, Marcos e Mateus, desculpe. Diz que Jesus está pregando e chega um rapaz. Um dos evangelhos falam que ele era um príncipe e outros falam só que era um rapaz rico. E ele chega para Jesus todo entusiasmado. Acho que ele tinha visto um vídeo do Joana e resolveu virar luz naquela hora. Ele chega para Jesus e fala, o que eu preciso para mandar bem? Não foi isso que ele perguntou. O que eu preciso para chegar a esta perfeição proposta por você, por Jesus, naquela sua fala? Jesus vira para ele vira para Jesus e fala, bom mestre, Jesus já estranha aí, né? Por que me chamais de bom? Jesus diz, bom é Deus. Olha que interessante essa passagem. Às vezes a gente se acha, não se acha? Fala sério, vocês são bonzinhos? Fala sério, Jesus não era. O espírito mais evoluído que já pisou aqui não era e rejeita esta condição. Ele diz que bom é Deus. Mas ele responde ao garoto. Você quer realmente evoluir? Guarde os mandamentos. E o rapaz pergunta para ele, que mandamentos? E Jesus discorre para ele, né? Alivia a memória do garoto e diz quais eram os mandamentos. Claro que os mandamentos era algo extremamente conhecido naquela época. Era a regra máxima do povo judeu. E a gente guarda os mandamentos? Não vamos deprimir, vamos só pensar um pouquinho. Lá diz que a gente deve honrar pai e mãe. Diz que a gente não deve matar, não deve roubar, não deve levantar falso testemunho e não deve desejar absolutamente nem cobiçar nada que for do próximo. Além de outros mais, são 10. A gente guarda ou não guarda? Melhor não insistir, né? Para não deprimir. Vamos chegar lá em casa, entrar no Google, ver quais são os 10 mandamentos e quais que a gente está mandando bem e quais que a gente está enroscando. O garoto vira para Jesus e fala, tá tranquilo. Desde pequenininho, essa é a minha regra, é a minha lei. Jesus fala, então tá tranquilo. Larga tudo. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres e vem comigo. E aí o garoto deprimiu de vez, ficou muito triste, porque para ele guardar os 10 mandamentos era fácil. Ele realmente, porque o resumo dos 10 mandamentos Jesus falou, vocês lembram? Perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus falou, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não fala mal, não é? Não tem inveja, não tem cobiça. Então, se você está vivenciando a lei do amor, naturalmente você está vivenciando os 10 mandamentos, mesmo sem, às vezes, ter a noção exata deles. E se a gente for perguntar aqui quem é que está amando a contento, nós vamos ter um outro problema para resolver. Porque a gente ainda não desenvolveu o amor. Embora 2000 anos a gente esteja ouvindo essa recomendação fundamental para Jesus, a gente ainda fica com muita raiva, a gente ainda fica muito bravo, a gente ainda espuma por causa do outro. Não é verdade? O outro nem sabe que a gente existe e a gente está se deteriorando por causa do outro. A gente tem que amar o outro. Ah, mas ele fez isso. O problema
Dele. Ah, mas ele não escuta nada do que eu digo. Ser vendedor de Vianatone? Deixa ele não escutar. Na hora que for tiver amadurecimento, tiver maturidade, ele vai escutar. A gente sofre tanto, se irrita tanto e gera tanto desamor por coisas que não estão no nosso controle. Não nos cabe. Mas imagine que a gente já está muito bem, obrigado, com todas essas considerações de Jesus. Quem que está pronto para deixar tudo e ir com ele? Vamos entender se deixar tudo? Será que eu tenho que doar tudo que eu tenho e sair por aí pedindo esmola? É essa a proposta? Se eu fizer isso, eu não estou resolvendo o problema de ninguém, estou só complicando. Nós temos que entender que tudo que a gente tem é um empréstimo divino. E como empréstimo, nós não somos os donos, nós somos os administradores. Se eu não tenho como devolver a Deus aquilo que Ele me emprestou, qual é a forma que eu tenho para chegar até Ele? Através do próximo. O Evangelho diz isso. Tudo que fizeres a um desses pequeninos que te procurares em meu nome, a mim o fizestes. Então eu tenho oportunidade de administrar aquilo que eu tenho, mas não de uma forma egoísta. Olha, gente, é comprovado que se juntasse toda a fortuna que existe no mundo e dividisse igualzinho, amanhã estava todo mundo na miséria. E em muito pouco tempo, essa fortuna tinha voltado para as mãos de quem tem mais capacidade de negociar. Então estaria tudo como sempre esteve. Um grande empresário, por exemplo, que administra alguma sociedade, que gera emprego, que gera recurso, que gera conforto, ele está ferrado por ser rico? Não. Agora, uma criatura que amontoa uma porção de bens e que acha que aquilo é só dele, que só guarda, que só junta, que só quer pensar no futuro, ele não tem esse poder. No Evangelho nós encontramos inúmeras circunstâncias que nos alertam, como aquele grande agricultor que teve uma safra maravilhosa e começa a fazer cálculo. Já sei o que eu vou fazer, não tenho onde guardar. Vou derrubar todos os celeiros. E vou fazer o maior de todos os celeiros. Vou guardar toda a minha safra e vou viver bem para o resto da minha vida. Sabe o que está escrito no Evangelho? Tonto. Ainda esta noite, sua alma será pedida. E tudo que ajuntares, para quem será? Então não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, é como eu lido e como eu administro aquilo que eu tenho. O rapaz saiu muito triste, porque mesmo tendo todas as condições espirituais, Lucas ainda diz que ele era muito humilde, porque quando ele chega até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Então ele reconhecia a condição do mestre. Ele pede o caminho para que ele possa chegar àquela condição, e quando Jesus mostra o caminho, ele fala, não vai rolar. E a gente faz muito isso, faz ou não faz? Chega aqui cheio de dodói, cheio de desequilíbrio, cheio de probleminha. Jesus, o que eu faço? Ele fala, perdoa. Aí eu falo para ele, não vai rolar, porque você não sabe o que eu passei. Não adianta perguntar o que tem que fazer, nós sabemos o que deve ser feito. Tem gente que acha assim, que é rico porque trabalhou muito e sabe o valor do dinheiro, certo? Trabalhou muito por quê? Porque Deus permitiu. É muito inteligente por quê? Porque recebeu a inteligência como um atributo. É muito esperto por quê? Porque foi permitido que fosse.
Então, mesmo que tudo que eu adquiri foi graças ao esforço, à dedicação, ao trabalho árduo, isso não quer dizer que eu tenha que ficar indiferente à dor do outro. Gente, nós sabemos que dinheiro não traz felicidade. E não vamos ficar com gracinha, não. Porque eu sei que logo teve alguém pensando, não traz, manda buscar de jatinho. Pensaram ou não pensaram? Tem gente que pensa, dinheiro não traz felicidade, me dá o seu e vai ser feliz, né? Dinheiro sozinho não traz felicidade. Ao contrário, você traz muita responsabilidade, muita preocupação, né? Tem gente que o carro é blindado, a casa é blindada, a consciência é blindada, o coração é blindado. Tem medo de sair, tem medo de ficar, tem medo de voltar. A responsabilidade é muito grande, o compromisso é muito grande. Quando Jesus fala da dificuldade, é porque o exercício de doar para quem tem muito é muito maior. Concordam? Por que concordam? Peguei. Imagine que você tem 2 pratos de macarrão. E você está diet. E está com restrição de farinhas. Você dá um prato para o outro, ficou caridoso. E se você tiver 2 fábricas? É fácil dar uma para alguém? Não. É muito mais complexo. Mas ninguém está falando que é para a gente dar tudo. É só para não juntar tudo, não acumular tudo. É só para entender que tudo que está sob a nossa responsabilidade está pelo tempo que Deus permitir. Que a minha programação de vida permitir. Quanto que a gente não vê isso, principalmente no nosso país. Nosso país é extremamente favorável ao desapego. É ou não é? Treinamento compulsório. Hoje você está naquele emprego com aquele salário, naquele bairro super chique. Hoje você está. E amanhã? Não é praga que eu estou rogando, é só observação da vida. As coisas mudam. Quantas pessoas hoje não estão em condições de absoluta miséria? E eram empresários, e eram pessoas com muitas posses. Existe um estudo americano que, observando fatos, 1/3 dos grandes ganhadores de loteria não só perderam tudo que ganharam, como perderam tudo que tinham antes. Simplesmente porque, nesse momento, nessa existência, essa não era uma experiência compatível. Então, a pessoa não administra. Mas a gente pensa, nossa, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar todo mundo. Enquanto não ganhar na loteria, abre o armário, abre o coração, abre a despensa. A cultura tem que ser mudada. Nós temos que desapegar de hábitos, de conceitos. Lembra do tempo daqueles etiquetadores malucos do supermercado? Que o preço subia, 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 subia. A gente criou uma cultura de procurar a oferta e aproveitar a oferta, não é verdade? Isso tudo acabou e a gente continua com a mesma cultura. Compra coisa que não vai comer, compra coisa que vai estragar. Nós temos que ter desapego até para conceitos. Olha, eu tenho conceitos espirituais. Se eu ficar totalmente fechada àquilo que eu acredito, eu não estou aberta para novas informações, para novas experiências. Então é um treino. A gente pode chegar em casa, lembra daquela seita que tinha que pegar na mão? Lembra? Eu falei agora há pouco. Tudo que te pertence, se não for absolutamente essencial, doar. Um dia vai dar para a gente pegar tudo que a gente tem na mão? Uma semana? Talvez não. Talvez não. Então a gente pode ir por setores. Não vou falar nem por armário, por portas de armário. Um dia a gente abre uma porta do armário. Pesquisas dizem que aquilo que você não usou
no último ano, dificilmente você vai voltar a usar. Vamos treinar com coisas. A gente começa com coisas. Primeiro dou aquilo que não cabe mais. Nossa, já é um efeito, não é verdade? Não, um dia eu vou emagrecer. Fala sério, né? Vamos parar de nos enganar, né? Papai Noel está aí, mas a gente já cresceu, já está acima dessas fantasias. Não serve mais. Não gosto, não uso. Vai ser útil para alguém. Quando eu começar a viver com menos, eu vou ficar mais leve. Eu vou criar mais condições para que as energias fluam. Não vamos esquecer de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Pare e pense um pouquinho o que a gente tem dado. O que a gente tem oferecido. Às vezes a gente só quer. Vai fazer prece e pede. Pede pelo marido, pelos filhos, pela sogra, pelo vizinho. Pede para todo mundo. E doa nada. Quer dizer, eu peço para ter mais? Não. Eu também vibro, eu também desejo, eu também coloco toda a minha energia em direção daqueles que precisam. A gente precisa desapegar. Nós temos que fazer um plano para desapegar. Pode começar com coisas, com aquilo que eu menos uso. Nós vamos chegar àquilo que é mais essencial. E quanto mais importante for aquilo que a gente doar, maior é o valor. Concordam? Não vamos começar com o que é difícil. Aquela coisa que você acha que realmente é seu. Que se você desencarnar hoje, você vai virar um obsessor por causa daquilo. Deixa aquilo no canto. Vai pegando as coisas mais fáceis. Vai pensando, no meu túmulo não vai ter gaveta. No meu caixão não vai ter compartimento. Eu vou ter que ir apenas com os sentimentos que eu conquistei, com o amor que eu vivenciei, com aquilo que eu dividi. O que eu levo é aquilo que eu dei. Parece doido, mas não é. É a realidade. Que Jesus ilumine cada um de nós. Vamos procurar lá em casa o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta a 605. Eles dizem, quer dizer que além da criatura evoluir, ela ainda tem que lutar contra a influência da matéria? E a resposta diz o seguinte, quanto mais inferior for o espírito, tanto mais apegado à matéria ele é. Viramos todos desapegados, não é verdade? Que Jesus nos ilumine, que isso se efetive em nós. Não esqueçam, quanto mais evoluído o espírito, menos apegado à matéria ele é. Obrigada. E um dos maiores bens que nós possuímos é a nossa capacidade de amar. Então vamos nesse instante doar esse amor que nós vamos buscar no mais profundo do nosso ser, lá naquela centelha divina que nós somos, herança do nosso Pai. Vamos então sentindo essa energia sendo emanada pelos nossos cardíacos, num tom rosa claro cintilante, e sendo dirigida para o centro deste salão, formando um lindo coração. E quanto mais nós emanamos, mais esse coração cresce. Ele vai inflando, crescendo, se expandindo cada vez mais, ultrapassando os limites desta casa. E nós podemos mais. Podemos vibrar muito amor, de maneira que agora este coração começa a crescer de forma e numa velocidade muito grande e passa a envolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a América do Sul, América Central, América do Norte. E aí ele se expande pelos oceanos,
envolve os outros continentes. E no instante, esse amor que estamos emanando pode, através da nossa vontade, envolver o nosso planeta e chegar a cada um dos nossos irmãos que aqui habitam. E pedimos que eles recebam esse amor de maneira a sustentá-los e auxiliá-los naquilo que mais estiverem precisando. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais essa reflexão num ensinamento de Jesus tão grandioso e que nós possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Pai, te pedimos, conduza-nos através do teu amor e da tua proteção aos nossos lares, levando essa paz e essas bênçãos aos nossos familiares que lá estiverem nos aguardando. E também aqueles que não estão no nosso lar, mas que este amor que aqui existe agora alcance os nossos familiares, onde quer que eles estejam. E assim nós nos despedimos, te louvando mais uma vez, Senhor, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém.